Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões e estamos num lugar muito especial. Aqui é o nível do mar no deserto da Judeia. Estamos descendo de Jerusalém, indo para, como diz a Bíblia, indo para Jericó, indo para o Mar Morto e estamos bem no local onde é o nível do mar. As montanhas ao redor, essa cor amarelada, são as pedras de calcário e nós aqui queremos ler a palavra de Deus, uma profecia sobre os montes de Israel. E você vai acompanhar conosco essa leitura. Não saia daí, o programa Os Gideões já começou. Bem, nós queremos ler o que está escrito em Ezequiel no capítulo 36, porque quando estamos aqui em Israel, nós podemos ver a palavra de Deus se cumprindo literalmente, a Escritura tomando vida, a Escritura mostrando realmente quem é o Senhor, o Deus fiel, o Deus verdadeiro, o Deus único. E o texto nos diz: Tu, ó filho do homem, profetiza aos montes de Israel e dize: Montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: visto que diz o inimigo contra vós outros, bem feito, e também os eternos lugares altos são nossa herança, portanto profetiza e dize: assim diz o Senhor Deus: visto que vos assolaram e procuraram abocar-vos de todos os lados, para que fosseis possessão do resto das nações, e andais em lábios paroleiros e na infâmia do povo, portanto, ouvi, ó montes de Israel, a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes e aos outeiros, às correntes e aos vales, aos lugares desertos e desolados, e às cidades desamparadas que se tornaram rapina e escárnio para o resto das nações circunvizinhas. Antes de continuarmos, nós vimos que Israel realmente teve de deixar a sua terra por causa do seu pecado, por causa da sua arrogância, por ter deixado o Senhor, ido atrás dos ídolos. Veio a diáspora, a saída para todas as nações. Ficou tudo desolado. E aqui do deserto, nós queremos profetizar esta palavra. O Senhor diz, continuando no texto aqui: portanto, assim diz o Senhor Deus: certamente no fogo do meu zelo falei contra o resto das nações e contra todo Edom. Eles se apropriaram da minha terra com alegria de todo o coração e com menosprezo da alma, para despovoá-la, saqueá-la. Portanto, profetiza sobre a terra de Israel e dize aos montes e aos outeiros e às correntes e aos vales: assim diz o Senhor Deus: eis que falei no meu zelo e no meu furor, porque levaste sobre vós o opróbrio das nações. Portanto, assim diz o Senhor Deus: levantando eu a mão, jurei que entre as nações que estão ao redor de vós, levem o seu opróbrio sobre si mesmas. Mas vós, ó montes de Israel, vós produzireis os ramos e dareis o vosso fruto para o meu povo de Israel, o qual está prestes a vir. O Senhor trouxe esta palavra, o profeta profetizou antes dos dias que nós vimos, porque esta palavra já se cumpriu, como você verá. Porque eis que eu estou convosco, voltar-me-ei para vós outros, e sereis lavrados e semeados. É maravilhoso nós podermos ver que aqui no meio do deserto, estes montes foram lavrados. Aqui no meio do deserto, estes montes foram semeados. Nós vamos ver isto. E diz a palavra: multiplicarei homens sobre vós, e toda a casa de Israel, sim, toda, as cidades serão habitadas, os lugares devastados serão edificados. Esta palavra se cumpriu. Vimos Jerusalém, podemos ver Nazaré, Caná, podemos ver as cidades antigamente assoladas, todas reerguidas, habitadas conforme a palavra do Senhor. Multiplicarei homens e animais sobre vós. Eles se multiplicarão e serão fecundos. Fá-los-ei habitar como dantes e vos tratarei melhor do que outrora. E sabereis que eu sou o Senhor.
Sim, temos visto o trato, o cuidado de Deus para com o seu povo. Temos visto como Deus tem feito de maneira tão maravilhosa a prosperidade, a bênção sobre essa terra. Fá-los-ei habitar como dantes, e vos tratarei melhor do que outrora, e sabereis que eu sou o Senhor. Farei andar sobre vós homens, o meu povo de Israel. Eles vos possuirão, e sereis a sua herança, e jamais os desfilhareis. Assim diz o Senhor Deus, visto que te dizem, tu és terra que devora os homens, e és terra que desfilha o seu povo. Por isso, tu não devorarás mais os homens, nem desfilharás mais o teu povo, o meu povo, diz o Senhor Deus. Não te permitirei jamais que ouças a ignomínia dos gentios, não mais levarás sobre ti o opróbrio dos povos, nem mais farás tropeçar o teu povo, diz o Senhor Deus. O Senhor está dizendo aqui nesta palavra profética que tudo aquilo que aconteceu no passado, o Senhor agora está trazendo um novo tempo. Os montes produzindo, os vales produzindo, as pessoas sendo multiplicadas na terra. Nós vimos famílias dos judeus ortodoxos com 4, 5, 6 filhinhos, um filho por ano, casais jovens, a multiplicação aqui na terra. E continua o texto de Ezequiel dizendo sobre a restauração do povo. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, quando os da casa de Israel habitavam na sua terra, eles a contaminaram com seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher na sua menstruação. Tal era o seu caminho perante mim. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que a contaminaram. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras, segundo os seus caminhos, segundo os seus feitos, eu os julguei. Em chegando as nações para onde foram, profanaram meu santo nome, pois deles se dizia, são estes o povo do Senhor? Porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Dize, portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde foste. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanaste no meio delas. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei dentre as nações, vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos, e os observeis. Habitareis na terra que eu dei aos vossos pais. Vós sereis o meu povo, e eu serei o vosso Deus. Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei. Não trarei fome sobre vós, multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós. Fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Deus trouxe esta palavra tão maravilhosa de bênção sobre esta terra. E nós oramos, escolhemos este lugar aqui, bem no deserto, para ler esta palavra profética, porque temos visto o Senhor completando, cumprindo a sua palavra. Feche seus olhos, curve a sua fronte e ore comigo nesta hora. Oremos por esta nação e quero orar por você. Senhor, te louvamos e te adoramos por estar aqui,
por ver, ó Deus, a Tua palavra se cumprindo diante dos nossos olhos, se cumprindo diante das nações, se cumprindo diante de todo mundo, porque Tu és fiel, porque Tu és Deus verdadeiro, porque a Tua palavra não falha. Pai, eis aqui o Teu povo, cumpra-se toda palavra, toda escritura se cumpra para a glória do Teu nome. E sobre cada pessoa que nos assiste, ó Deus, que a Tua palavra se cumpra em cada vida, trazendo salvação, trazendo paz, trazendo alegria da Tua presença, trazendo a bênção de ter o Senhor como nosso Deus. Que cada pessoa seja abençoada com cura, libertação, a Tua paz, a Tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Tome posse das bênçãos do Senhor. Oremos por Israel e descansemos nas promessas do nosso Deus. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor nos permitir.